questão, eu acho que se situa, não é se existe ou pode existir audiência de custódia, é como ela vai se estabelecer. Até porque não é possível negar a vigência de normas que, tendo sido entronizadas pelos decretos próprios presidenciais, já se encontram dessa forma em vigência conosco há mais de 20 anos. Essa questão, que é o ponto mais interessante, sobre a hierarquia, e nesse sentido a solução realmente do Supremo é extremamente interessante, e mais interessante é o efeito, mais do que a nomenclatura de norma supralegal. Então, nesse sentido, o primeiro ponto e a primeira oposição que é dita é que não existe norma legal que oriente essa medida. Muito bem. Mas como já escreveu Luiz Flávio Gomes, quando o próprio Supremo reconheceu que não é possível a manutenção da prisão depositária infiel, não foi editada norma nenhuma. Ou seja, não é necessário a edição de uma norma legal para reconhecer um direito que está estabelecido acima da sua estatura. Então, na verdade, a questão da edição de uma norma legal, e nós temos um projeto de lei em andamento em relação a isso, o projeto de lei é o 554/2011, no Senado Federal, que vai alterar o artigo 306 do Código de Processo. A previsão é exatamente de trazer por uma norma legal expressa o que já está vigente sem essa norma legal e que, na verdade, não precisa dela para ter eficácia. A sua edição, então, figuraria muito mais como uma condição de esclarecimento de como isso se desenvolve, mas não dentro de uma necessidade de que só possa ter eficácia e vigência após a sua edição. Contrariamente a uma posição sustentada, não é necessária a sua regulamentação, porque se o fosse, na medida em que o Supremo reconheceu que não mais é possível a prisão do depositário infiel, eu teria que regulamentar essa medida através de uma edição específica. E isso não foi reclamado. Disse que a ausência dessa norma escrita, ela impede a sua aplicação. Só que nós temos um princípio. Eu costumo dizer que os princípios são eternos. As normas variam conforme a orientação política que o Estado adota em determinado momento. Se fizermos um corte histórico, nós vamos ver como determinados institutos são tratados e modificados ao sabor da orientação política e ideológica. Mas os princípios não. Os princípios sempre foram eternos. Esse, na verdade, é um princípio que aqui está agora aguardando a tramitação para que, através
de uma feição legislativa, encontre uma declaração da forma como isso irá encontrar o procedimento a ser seguido pelos tribunais. A grande questão, então, se coloca sobre o que se faz diante de um princípio vigente há mais de 20 anos e que ficou latente, já que alguns juízes já o praticavam, embora de forma recente, no cumprimento adequado da sua jurisdição, enquanto que outros se ressentem da ausência dessa disposição legal expressa, de direito interno e de cunho exclusivamente legal. Para mim, isso não funciona como um impeditivo, nem pode funcionar. Porque essa questão que, na verdade, é levantada de que falta estrutura para que isso se realize, se isso for seguido dentro desse prisma, várias serão as circunstâncias que vão nos conduzir a situações absurdas. Como, por exemplo, a situação em que um juiz, numa determinada situação, por um momento em que exista uma dificuldade quanto a gerir a apresentação de presos, por exemplo, vinha dizer que, por causa dessa circunstância material momentânea, e para se ajustar a essa dificuldade, ele vai adaptar a instrução sem que reconheça a necessidade em razão de uma conjuntura externa que, naquele momento, bloqueia o atendimento de um primado constitucional. Primado esse que reside na necessidade da presença do réu para que ele possa, ao mínimo, orientar sua defesa. Mas, diante daquela impossibilidade, e é uma estrutura material que inviabiliza tal circunstância, dentro do mesmo raciocínio, de que se ia, enquanto houver esse problema, eu vou adaptar a situação dessa forma. Não é possível. Não cabe ao juiz de primeiro grau estabelecer uma oposição que, em verdade, não está na alçada dele, está na alçada da administração superior do tribunal. A estrutura não é criada pelo juiz de primeiro grau. Ele trabalha com a estrutura que lhe é dada. Cabe à administração superior, diante da necessidade do atendimento do primado constitucional, manter operante a apresentação de presos dentro da medida própria. Claro, cabe ao juiz, diante da dificuldade enfrentada com aquela situação, acionar a administração superior e dizer: o problema é esse. Diante desse problema, eu não tenho como realizar audiência. Por gentileza, resolva o problema. Audiência e apresentação é a mesma coisa. Nós temos uma estrutura de plantão. Por que não aproveitar
a estrutura do plantão para realizar a audiência de custódia. É óbvio que nós vamos ter que incrementar essa estrutura, mas pode ser feito. E essa questão pode ser direcionada para se resolver dessa forma. O que não se pode é fingir que não existe uma norma supralegal ou materialmente constitucional e não cumpri-la. O interessante é a justificativa para não cumprir. Eu não tenho estrutura e, como eu não posso cumprir, porque nesse momento eu não tenho estrutura, então eu também não reconheço nenhuma eficácia à norma, ao primado. Eu não reconheço e tento sustentar isso das maneiras mais diversas. Existe um acórdão no Tribunal do Paraná em que há a sustentação de uma oposição de princípios, uma ponderação de valores. Diz-se que o cumprimento do primado nos conduz a um retardo na duração razoável do processo. E que, por isso, eu não posso implementar a audiência de custódia. Porque, em o fazendo, como a orientação mais recente é de atender a essa estrutura constitucional, do princípio da razoável duração do processo, e nós observamos que a reforma do nosso Código estabeleceu a concentração dos atos na audiência, diminuindo os números de atos instrutórios e concentrando em um só, como a tendência é essa, então, naturalmente, tal circunstância iria de encontro a esse primado também dentro de uma estrutura constitucional. Com todas as vênias, eu não consigo enxergar o que a verificação da necessidade da prisão e, muitas vezes, da sua legalidade, possa importar, como já disse, dentro de uma dinâmica que vincule isso à própria condição do plantão judiciário, que, ao receber as comunicações, também deveria receber a presença do réu. Nesse momento, na verdade, ainda não réu, não existe a relação jurídica para colocá-lo como tal. Mas não é só isso, é dito que também, para efeito de justificar, é dito que a sua não realização ela não importa em nenhum prejuízo para o réu. Nossa! O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, item 44, recomenda especificamente a realização da audiência de custódia. Nós temos, infelizmente, um histórico de arbitrariedades com o passar do tempo, e graças a Deus, e esse é o alento, em que, se olharmos como era já no momento da ditadura civil-militar, para agora, já melhorou bastante. Antes havia prisão para averiguação. As evoluções existem, mas, na verdade, elas têm que ser preservadas. Porque, se não forem, nós vamos entrar no retrocesso.
nada tão gritante, já que não estamos em momentos de ruptura institucional. Mas certo é que não se pode reconhecer que o descumprimento de um primado não deixe consequências. Que, na verdade, quando nós encontramos violações constitucionais, nós verificamos até que ponto tal circunstância produza reflexos relevantes no processo. E, normalmente, o são muito relevantes. Questões como violação ao direito à não autoincriminação, como a violação de domicílio. A partir dessas constatações, nós estabelecemos, caso a caso, dentro da dimensão alcançada em cada fato trazido para o processo, as sequelas que aquela violação vão produzir. E, normalmente, elas vão contaminar a prova dentro de uma estrutura de ilicitude daquele elemento de convicção. Na audiência de custódia, não temos o que reconhecer quanto a um reflexo para a condição de prova. Embora potencialmente exista. Um dos pontos principais da audiência de custódia é a verificação das condições físicas do réu. Como já dizíamos, infelizmente, existe, embora, graças a Deus, isso tenha adotado uma trajetória de redução significativa, a questão da arbitrariedade policial. E essa arbitrariedade, muitas vezes, ela é visível. É visível na pessoa do conduzido, do preso em flagrante. Tanto assim que, no início desse ano, numa audiência de custódia realizada em Manaus, e onde havia um laudo dizendo que o preso estava em perfeitas condições físicas, o juiz constatou que não era verdade. E o Ministério Público, presente diante disso, inclusive, opinou pela não manutenção da prisão. E o juiz determinou o refazimento da perícia. Por quê? Porque a mera alegação sem maiores comprovações, e muitos alegam que sofreram violência policial, mas quando não há registro disso, essa alegação não produz sequelas no processo. Diferentemente disso, em circunstâncias onde a alegação do réu existe e o corpo de delito que é feito nele, que o tem como objeto e constata exatamente que ele apresenta sevícias físicas, isso importa, sim, no comprometimento da prova que foi utilizada em seu desfavor. Nesse sentido, apenas esta questão da constatação que houve a violência policial é que, de alguma maneira, para efeito de audiência de custódia, se possa comprometer efeitos probatórios. No sentido do desdobramento do que ainda
se realizaria depois disso. A não realização da audiência e a atribuição de que não há prejuízo ou que ela não foi requerida, ou a questão de que ela conflita com a celeridade, são argumentos que, a meu sentir, simplesmente buscam conduzir ao esquecimento um primado vigente há mais de 20 anos. A discussão, na verdade, seria do prazo e as consequências do seu não cumprimento. Nós estamos no final da fila. E digo isso porque entre o período de 6 horas exigido na Argentina e de 72 na Espanha, passa por 24 no Chile, 36 na Colômbia, 48 no Peru, no México e nos Estados Unidos. Nós estamos no final da fila porque o que se sustenta é, como eu não tenho uma norma legal que indique o prazo preciso, muito embora a recomendação da Comissão de Tortura seja de 24 horas e o projeto de lei seja de 24 horas, e a implementação dada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com apoio do presidente supremo do CNJ, é de 24 horas. O Luiz Flávio Gomes diz, inclusive, que considera até 48 razoável. A disposição seria desse prazo. E eu disse, estamos no final da fila porque ainda estamos discutindo esse prazo. Certo é que a manutenção das 24 horas para dar forma ao sem demora que está lá no artigo 7º, número 5 do Pacto de São José da Costa Rica, e no artigo 9º, número 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a questão das 24 horas é extremamente razoável se considerarmos que é muito mais efetiva a verificação das condições do preso no mesmo prazo da apresentação do que formalizou documentalmente esta prisão em flagrante. O sentido, então, de que a eficácia do princípio não deve ser reconhecida porque a sustentação, eu já vi isso em informações de habeas corpus, eu já vi sustentado em vários momentos, em que eu não tenho uma sanção ao descumprimento do primado. Ora, se o descumprimento de outros primados constitucionais geram efeitos, esse também. A questão é, mesmo que eu não reconheça, e não é o caso, uma estatura de origem constitucional, ou seja, uma norma material constitucional a esse primado, mesmo assim, certo é que, se eu não cumpro esse princípio, é óbvio que alguma sanção tem que se estabelecer. Fora questões como essa da
das sevícias materiais que sejam constatadas no preso, o efeito imediato é exatamente a sua prisão, a eficácia da sua prisão. Se, na verdade, o descumprimento em relação a prazos na comunicação da prisão ou em momentos subsequentes, como o prazo do Ministério Público para denunciar, importam em se estabelecer a ilegalidade da custódia, por que aqui seria diferente? O descumprimento de uma norma, de um primado que já deveria estar implementado, e se não foi, é um grande cochilo que temos da estrutura legislativa. Não que outros não tenham acontecido, mas o interessante é que as resistências existem, mas, de alguma maneira, o que me causa perplexidade é que não se apercebe, muitas vezes não se apercebe da importância de determinados momentos. E esse é exatamente um deles. Num primeiro momento, assim que começou a efervescência do tema, houve uma nota de que a Associação dos Magistrados Estaduais via com preocupação a realização da audiência de custódia. O interessante é que, já no boletim da Associação dos Magistrados Brasileiros, de sábado, agora, já foi dito que, pela votação do Colégio dos Representantes, já se posicionou favorável à realização da custódia. Estranho que, sendo a função principal da magistratura a de reconhecer e garantir direitos, se pretenda que isso possa ser ignorado. Ser ignorado sem nenhuma consequência processual. Isso é absolutamente impensável. Se o momento é o de aprofundamento no reconhecimento das garantias e na sua preservação, não se pode agora esconder atrás de uma pretensa ausência de condições materiais. Ausência de materiais se cria, é vontade política. Nada que não possa ser resolvido. Porém, nesse momento, o nosso tribunal, que sempre se jactou de estar na vanguarda da federação, adotando uma estrutura invejável a outros tribunais, com todas as vênias, perdeu essa liderança. Mano militar ou não, São Paulo já assumiu, pelo menos formalmente, e por algum tempo, essa liderança. Afinal de contas, nós sabemos, né? O presidente Supremo, o ministro Lewandowski, foi desembargador de São Paulo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Fica mais fácil a interlocução direta com a sua condição de origem. A implementação
embora em termos de projeto piloto já se desenvolveu. E aí fica a questão. Em termos de dimensão prática, nós somos menores e, por isso, numa condição de operacionalização muito mais fácil. Se houver a vontade política, isso se resolve rapidamente. Mas a questão, e esse é que é o ponto, se negar pura e simplesmente o primado, não se reconhecendo qualquer consequência ao seu descumprimento, isso eu diria que é um precedente para lá de perigoso. E é contra isso que nós, na Sexta Câmara, das nossas decisões por maioria, em outra unanimidade, entendemos que essa consequência ao descumprimento ela deve recair sobre a rigidez da própria custódia. Se nós podemos reconhecer isso em outras circunstâncias que são meramente legais, não são dentro de uma origem supralegal ou materialmente condicional, por que não reconhecer com mais razão essa mesma consequência diante, né, do descumprimento disso? Aquela construção do Supremo, do efeito paralisante, ela se estabeleceu dentro de uma visão de que, como objeto da norma são os direitos humanos, isso necessita de um tratamento especial. Ou seja, a condição supralegal não era nem em razão disso, mas o efeito materialmente constitucional foi alcançado a partir disso. Então, o tema, ele, na verdade, se resume a se nós vamos reconhecer consequências ao não cumprimento enquanto isso acontecer e que medidas nós vamos adotar ou se simplesmente vamos cruzar os braços e virar o rosto e admitir que aqui dentro de uma estrutura em que nós ainda sofremos críticas internacionais por um retardamento, por uma resistência ou pela negação à defesa dos direitos humanos, que nós vamos continuar dando aso a que isso aconteça. Muito bem, então, a nossa conclusão é exatamente no sentido de que a razoabilidade é a de 24 horas, de que a estrutura é possível de ser realizada sem maiores dificuldades, mas enquanto isso não acontecer, não é o preso, com perdão do termo, que vai pagar o pato. Não é o preso a quem se nega garantia própria que irá ser penalizado pela ausência de estrutura e pela negativa de eficácia e de vigência do primado constitucional. Sabemos que a resistência é muito grande e quando nos posicionamos nesse sentido, sabíamos que a efervescência ia ganhar em vários pontos, ia ganhar força. Mas
na conclusão do exame, porque não vejo necessidade ou sentido de prosseguirmos falando mais, o grande problema nesse momento é que, até agora, o nosso tribunal ainda parece não ter se sensibilizado para a magnitude, para a dimensão do que isso significa. Mas alguns dentre nós ainda reconhecem isso. E aí, a velha lembrança do John Lennon e Imagine, You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Muito obrigado.